In short, the tabernacle is the mobile temple. Você pode dizer, em resumo, que o tabernáculo era o templo móvel. Okay, for 40 years they had to carry everything with them in the desert. Por 40 anos eles tiveram que carregar toda essa estrutura com eles no deserto. But this is the most important temple out of all the temples of Israel. Mas esse é o templo mais importante de todos os templos de Israel. Because this is what God wanted to build. Porque isso é o que Deus queria construir. This is what God made the plans. Esse foi o que Deus projetou. This temple lasted longer than all the rest of the temples. Esse templo durou mais do que qualquer outro templo. And this is the only one that was not destroyed by enemies. E esse foi o único que não foi destruído por nenhum inimigo. And if you read in the book of Exodus, chapter 25, E se você ler no livro de Êxodo, no capítulo 25, you can see all the small details of how they built it, the sizes, the colors, everything. você pode ver todos os detalhes de como eles construíram, os tamanhos, as cores e tudo. And it can be a little bit boring. E pode ser um pouco chato, But the thing is, it's very important. mas o detalhe é que isso é muito importante. Because every little detail points to Jesus. Porque cada um dos detalhes apontam para Jesus. That's why God was so specific about everything. É por isso que o Senhor foi tão específico sobre tudo. And to cover everything will take us 4 days, 5 days maybe. Para cobrir todas as questões ia levar para a gente 4 ou 5 dias. Okay, but we don't have this. E So, nós não temos esse tempo. the Então, reason that God wanted to build the tabernacle a razão pela qual o Senhor quis construir o tabernáculo is so he can dwell with his people. era para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. But in the Hebrew it says, I want to dwell inside my people. Hebreus 6. In the Hebrew, Em Hebreus diz que ele queria habitar dentro do seu povo. No hebreu. Entendi. Na língua hebraica isso quer dizer que ele queria habitar dentro do seu povo. No. Yeah, so I want to dwell inside, and we all know what it means that he's living inside of us. Agora todos nós sabemos o que quer dizer porque ele vive dentro de nós. But in that time, this was the heart of the camp, and all the tribes of Israel were camping around. Na época do tabernáculo, o tabernáculo ficava no centro e todas as tribos de Israel ficavam ao redor. Okay, there are 3 tribes on every side. 3 tribos em cada lado. Né? But the people, those tribes, could not enter inside. Mas essas tribos não poderiam adentrar no tabernáculo. They're going only up to here, just like we are right now. Eles chegavam até esse ponto, assim como nós estamos. Because inside only the priests and Levites could enter. Porque dentro apenas os sacerdotes e os levitas poderiam entrar. Okay? See, the tabernacle, it's very private, very intimate. O tabernáculo é muito íntimo, muito privado. The people, when they traveled, didn't see the items because all the items were covered. Quando o povo viajava, eles não viam os itens do tabernáculo porque eles andavam sempre cobertos. The people didn't see the altar O povo não viu o altar, or the building. nem a construção. Where in the first temple of Solomon, they could see everything. Sendo que no primeiro templo de Salomão eles poderiam ver tudo. So why is this so different? Então por que isso é tão diferente? Anybody knows? Alguém sabe? Qual que é a pergunta? Yeah, that's true. But the thing is, the temple was much bigger. The temple that Solomon built. O templo que Salomão construiu ele era muito maior, Much bigger, much more expensive. muito mais caro também. But the thing is, does it need to be so expensive? Does it need to be this big? Mas o ponto é, realmente, ele precisa mesmo ser tão grande, tão caro. See, the altar, O altar it's not important. não é importante. It's the sacrifice that goes inside that's important. É o sacrifício que vai no altar que é importante. See, God doesn't care what the people think about his house. Deus não se importa para o que as pessoas pensam sobre a casa dele. He doesn't care what they think about the gold walls and everything, Ele because não- that's not important. Ele não liga para as paredes de ouro e para o luxo, porque isso não é importante. God is looking on the inside. Deus está olhando para dentro. The reason that he wants to have this A razão pela qual ele queria que nós tivéssemos isso is to show us today é para nos mostrar hoje that he wants to live inside of que ele quer morar dentro de nós. Amém. us. This is not just a physical temple. Isso não é só um templo físico, It is a shadow of the heavenly tabernacle. é uma sombra do tabernáculo dos céus. Right. So you guys ready to go in? Então, estão prontos para entrar? So, can you guys see how small this is? Vocês podem ver como é pequeno aqui. It's not very big because, well, one, it's mobile. Não é tão grande porque, número 1, é móvel.
But not all the people could enter, just the priests and Levites, just to work. That's it. Nobody prayed here. Mas nem todos poderiam entrar, só os sacerdotes e os levitas. Ninguém orava aqui. And I want you to see, you went through the main gate. Eu quero que vocês vejam, vocês passaram pelo portão principal. Actually, you came in from the only gate. Na verdade, vocês vieram pelo único portão. If somebody in the tabernacle tried to go from the side, God would kill him. Se alguém tentasse entrar no tabernáculo pelo lado, Deus iria matá-lo. This is the only way. Esse é o único caminho. The thing is, where does God dwell? O ponto é, onde o Senhor habita? In the Holy of Holies, right? No Santo dos Santos, certo? This is where we all want to go, see Him face to face. É onde todos nós queremos ir, vê-lo face a face. But there's other places you have to pass first. Mas tem outras etapas que você tem que passar primeiro. You know what tribe was camping at the entrance? Você sabe qual tribo estava acampando na entrada? Os levitas. Não? Tribo de Levi. Judah. Judá? Judá. Why? Yeshua, Jesus. Porque Jesus, He came from the tribe of Judah. ele veio da tribo de Judá. That's why Jesus said, I am the gate. Por isso que Jesus disse, eu sou o portão, eu sou o caminho. I'm the way, the truth, and the life. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Look at this. No one can come to the Father except through me. Veja, ninguém pode ir ao Pai senão por mim. The tabernacle, it's almost the salvation plan of God. O tabernáculo é como o plano de salvação de Deus. You guys want to have a personal relationship with God? Vocês querem ter um relacionamento pessoal com Deus? First thing you need to know, Jesus is the only way. Primeira coisa que você precisa saber, Jesus é o único caminho. The next thing you need to do A segunda coisa que você precisa fazer is to accept the sacrifice He made for you. é aceitar o sacrifício que Ele fez por você. See, here the sacrifices every day, every night, non-stop, the fire was burning. Veja, aqui no tabernáculo o sacrifício acontecia todo dia, toda noite, e o fogo estava sempre queimando. They had hundreds of sacrifices, Centenas de sacrifícios, showing the amount of sin the people had. mostrando a quantidade de pecado que o povo tinha. And you can read in the Bible that God made the first sacrifice, E você poderia ler na Bíblia que Deus fez o primeiro sacrifício, that He killed an animal to cover Adam and Eve with sin. que matou um animal para cobrir Adão e Eva com as roupas, né? And then He gave the last perfect sacrifice, Jesus. Então ele deu o último perfeito sacrifício em Jesus. And it's written that God knew E está escrito que Deus sabia, before He created all the world, antes que ele criasse o mundo, that Jesus would have to die for us. que Jesus teria que morrer por nós. And then He still created all of us. E então ele ainda criou todos nós. This shows you how much love does God have for us. Isso mostra quanto amor Deus tem por nós. So He made the first step. Então ele deu o primeiro passo. Then we have to follow Him E nós precisamos de segui-lo. and to show the world that I have decided to follow Jesus. E mostrar ao mundo, eu decidi seguir a Jesus. That's why Jesus asked two things from the disciples. É por isso que Jesus pediu duas coisas dos discípulos. One, go to the ends of the world. Vá até os confins da terra. Spread the gospel, the good news. Espalhem o evangelho, digam as boas novas. The second thing you have to do, A segunda coisa que você tem que fazer get baptized. é se batize Show it to the world. e mostre ao mundo. Be a testimony. Seja um testemunho. Because if you see here, Porque se você vê ali, we have the water. nós temos a água. This was filled with living water. Era cheio de água viva. Which living water in the New Testament, Jesus. A água viva do Novo Testamento, o Senhor Jesus. I want you guys to read the story of Jesus and the Samaritan woman at the well. Depois vocês leiam a história de Jesus e a mulher samaritana no poço. And this is the only item in the tabernacle E esse é o único item no tabernáculo that there's no measurements at all. que não tem nenhuma medida para ele. There's no size, Não tem tamanho, no weight. não tem peso. We don't even know what it looks like. Nós nem sabemos como que ele parecia. Why not? Por que não? Because you can't measure the grace or the love of God. Porque você não consegue medir a graça e o amor de Deus. He said, you will become a spring of living water. Ele disse, vocês vão se tornar uma fonte de águas vivas. See, this was made out of pure copper. Então isso era feito de bronze puro. The mirrors, the women, Cobre had, puro. yeah, the women had to bring their mirrors so they can build this. As mulheres trouxeram seus espelhos para que eles pudessem construir. So every time the priests would come to wash themselves, Então todas as vezes que os sacerdotes vinham para se lavar, they can see their own reflection. eles viam o próprio reflexo na água. What do they see? O que eles viam? It's the blood.
the sin. O sangue, o pecado, It's only the living water é apenas a água viva that can really cleanse us from our sins. que pode realmente nos And limpar dos only nossos then pecados. we're cleansed enough to walk into the house of God. E só então nós seremos limpos o bastante para entrarmos na casa de Deus. Isn't it amazing? Não é incrível? God is good. Deus é bom. I can't even tell you enough how good He is. Eu não posso nem dizer o bastante o quanto ele é bom. All right, so let's go over there. We'll talk a little bit more, and then we'll go inside. Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho mais, depois a gente entra. This is the original site. Everything you see is the original site from the Bible. Só para constar, tudo aqui é do tamanho real, nas proporções bíblicas. Ok? Como Okay? era. In the Bible, I forgot to mention it. I'm sorry. In the Bible, they're measured by the cubit measurements. Né? Right? Photos? Isso mesmo. Na Bíblia, a medida é pelos côvados. The Covados. Okay, it's from here to here. This is how we built this model. Né? Foi baseado nos côvados, na medida em côvados que foi construído esse modelo. So pretty much, this is the size. Então esse é basicamente o tamanho. This is the desert that they traveled. E foi nesse deserto que eles viajaram. And the wood that they used, the tree, was the acacia tree. E a madeira que eles usaram para construir foi a madeira de acácia. Have you guys seen those trees? Vocês viram as acácias? Okay, it's not a big tree. Não é uma árvore I grande. mean, look at this one. Olha aquela ali, ó. Look at how crooked it is. Toda retorcida. And if you get close, you can see the green one. It has a lot of big spikes. Se você vê a grande verde ali, ela tem grandes espinhos nela. Why use this tree? Por que usar essa árvore? Why? Por quê? Well, one, this is the only tree we have. Número 1, essa é a única árvore que a gente tem aqui. Is there anybody here who is a carpenter, likes to work with wood? Alguém aqui é carpinteiro, mexe com madeira? No? Não? Okay. Well, people don't want to get close to this tree. É. It's not worth any time of anybody. Geralmente os carpinteiros e quem trabalha com madeira não querem chegar perto dessa madeira, não vale a pena. But this represents us. Mas isso representa nós, Sinful people, pessoas pecadoras, crooked in our ways, com caminhos tortuosos, with a lot of spikes. com muitos espinhos. So you can stay like this and eventually die. Então você pode ficar como essa árvore e eventualmente morrer. Or Ou you can bring yourself to God. você pode se trazer a Deus It will take a lot of work e vai levar muito trabalho and a lot of pain, e muita dor. but God can make us straight. Mas Deus pode nos He can tornar make us retos, pure. Look at those pillars. Nos Wood tornar- covered with gold. Why? He covers us with righteousness. nos tornar puros, né? Olha para esses pilares como eles são retos e cobertos de ouro. É o You know, Senhor que nos cobriu even com more essa than grandeza. this, look at this. Look at the building here. Come look at the side. Pode vir, pode olhar lá dentro. Mais que isso. O lado. Aqui também era de acácia. This is all acacia wood panels covered with gold. São todos painéis de madeira de acácia cobertos com ouro. Each one was connected. They were supporting one another. Cada uma delas conectadas, dando suporte uma para a outra. Okay? And they had those golden rods, Yeah. okay, with the rings. Tinha essas barras de ouro com os anéis. Okay, so every time they wanted to travel, they can take these out. E aí toda vez que eles quisessem viajar, eles tiravam as barras. But I want you to see this. Why? Eu quero que vocês vejam isso. Por quê? Because if someone tells you Porque se alguém disser a vocês that it's just good him and God, that's not true. que é só ele pessoalmente, a pessoa sozinha e Deus, isso não é verdade. This is the body of Christ. This is the church. Esse é o corpo de Cristo, essa é a igreja. Each one has a different gift, a Cada um de nós tem um dom diferente, uma função diferente, We're connected one to another. mas nós estamos conectados um ao outro. We are the house of God. Nós somos a casa de Deus. And when God moves, E quando Deus se mexe, se move, we have to move with him. nós vamos junto com ele. And we have to teach the next generation to take our job. E nós precisamos de ensinar a próxima geração a tomar o nosso trabalho. Okay? So if I'm a Levite, let's just say I'm a Levite, Digamos que eu sou um levita and my job in the tabernacle e meu trabalho no tabernáculo is just this base. That's it. This fifth base. é só a base pequenininha aqui do tabernáculo. So I pick this up, I put it on a cart, my job is done. Então eu pego esse pedacinho, coloco onde tem que colocar e acabou meu trabalho. But my son, Mas o meu filho, he grows up ele cresce knowing that one day this is going to be his job. sabendo que um dia esse vai ser o trabalho dele também. It took them no more than 2 hours and there was nothing left of this place. Não levava mais que 2 horas e tudo isso aqui já estava recolhido. We have to be ready.
Nós precisamos estar We prontos. don't know when and where God is going to take us, Nós não sabemos quando nem onde Deus vai nos tomar para si. but we have to be ready Mas nós precisamos estar because we prontos. have to take everything and go follow Him wherever He leads. Porque nós precisamos de tomar as nossas coisas e segui-lo aonde quer que ele vá. Now, I want to take you guys inside, but it's going to be very crowded. Tá? Ele quer levar a gente lá dentro, mas vai ser bem... todo mundo vai ficar juntão, assim, vai ficar bem... So later, you guys can go around, take some pictures. Não, depois aí vocês podem Câmera. dar uma volta. Please, yeah, come on in. Quem vai ser o primeiro? Vai entrando mais e vai ocupando os espaços, viu, pessoal? Santíssimo lugar. A roupa do sacerdote. Okay. Ok, todo mundo aí? Tem um pessoal lá no... Onde está, amor? Chega mais perto, gente. Chega mais pra cá. Isso. Pode ir chegando aí. Vai juntando mesmo, gente. O pessoal aí do fundo tem que vir, tem que ouvir. Okay. Todo mundo aí? All right. Good. So to this area, only the priest could enter. Então, nesse lugar aqui, apenas o sacerdote poderia entrar. They only came twice a day, morning and evening, Eles só vinham 2 vezes por dia, de manhã, pela noite, just for a few minutes. só por alguns minutos. And then they went outside because all the work is with the sin, with the sacrifice. Então eles voltavam lá para fora porque todo o trabalho bruto era lá com sacrifícios, por causa do pecado. But here, Mas inside, aqui dentro, atrás desse véu, only the high priest went inside, apenas o sumo sacerdote ia lá. only pra dentro. one day a year. Apenas um dia por ano. Right. Now, right over there, I'm sure most of you won't be able to see, there's the menorah, the lamp. Ali, né, do lado ali onde está o meu pai, né, tem o candelabro, né. Okay, later you guys can go around, we'll give you time. Depois vocês podem dar uma olhada, né. But the menorah was made from pure gold Mas o candelabro era feito de ouro puro, with 7 lamps. com 7 velas. And every day the priest had to put inside oil E cada dia, e todo dia o sacerdote tinha que colocar azeite, because this was burning all the time. porque ali deveria ter fogo o tempo inteiro. But what's important about the menorah Mas o que é importante sobre o candelabro is that this is the only light in this place. é que essa é a única luz dentro desse lugar. This curtain was closed, it wasn't open. A cortina ali ficava fechada, não No ficava light coming from outside. nenhuma luz vinha de fora. That's why Jesus said, I am the light of the world. É por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. That's why it's made from pure gold. There's no wood Aquele candelabro é feito de ouro puro, não tinha madeira, because that's sinners like us, the wood. porque a madeira representa pecadores como nós. Even the Ark of the Covenant has wood in it. Até a arca do testemunho tinha madeira nela. I am the light of the world, Eu sou a luz do mundo, the perfect light. a luz perfeita. But I want you to look again at the building Mas now eu- that you're inside. Eu quero que vocês olhem de novo para as paredes, agora que vocês estão aqui dentro. Yes, the menorah was the only light, Sim, o candelabro era a única luz, but because that everything is covered with gold, mas porque tudo estava coberto de ouro, this was shining everywhere. a luz brilhava para todo lugar. This is our job as the church. Esse é o nosso trabalho como igreja. Don't hide the light. Não encubra a luz. Make everybody see it. Faça com que todos vejam. I'm the light of the world. Abre aspas, eu sou a luz do mundo. I'm the bread of life. Eu sou. The bread of life. Eu sou o pão da vida. You have the 12 breads, Você tem aí os 12 pães do outro lado aí, meant only for the priests. feitos apenas para o sacerdote. Okay, nobody else can eat it, only the priest. Ninguém mais pode comê-lo, apenas o sacerdote. Aren't we God's priests now? Agora nós não somos os sacerdotes do Senhor? Jesus said in the New Testament, you are now my priests. Jesus disse no Novo Testamento, vocês são agora os meus sacerdotes. But we're not priests because of what our parents are Mas nós não somos sacerdotes por causa do que os nossos pais eram, or what other people say we are. ou por causa do que outras pessoas dizem que nós somos. See, God is choosing his priests. Veja, Deus está escolhendo os seus sacerdotes. And I don't want you to think that it's too late. E eu não quero que vocês pensem que é tarde demais. Oh, if God would only know what I did. Se Deus soubesse tudo de ruim que eu já fiz. I want to encourage you. Eu quero encorajar você. Aaron, Arão, wasn't he the one who was chosen to be the high priest? não foi ele aquele escolhido para ser o sumo sacerdote? Wasn't he the one who built the golden calf in Mount Sinai? Não foi ele que construiu o bezerro de ouro em Monte Sinai? Millions of people pray to the wrong God because of Aaron. Milhões de pessoas oraram para o Deus errado por causa de Arão.
But God forgave him. Mas Deus o perdoou. God used him. Deus o usou. And he was about 90 years old when he started working here. E ele tinha mais ou menos 90 anos de idade quando ele começou a trabalhar aqui. It is never too late. Nunca é tarde demais. And that's why Jesus said, E é por isso que Jesus disse, every time you eat this bread, sempre que você comer desse pão, this is only for the family of God. Remember. isso é apenas para a família de Deus, se lembrem. Do this as to remember what I have done for you. Faça isso em memória daquilo que eu fiz por vocês. We're all sinners. Todos somos We're pecadores. never going to be good enough for God. Nós nunca vamos ser bons o suficientes para So it's Deus. not what we can do, Então não é sobre o que nós podemos fazer, it's what he did for us. é o que Ele fez por nós. Now this altar here, Agora esse altar aqui na this frente, is only for incense. Incense? esse é apenas para incenso. Okay, not for sacrifices. Every day, every evening, they burn the incense. Não é para sacrifícios de carne, né? Mas todo dia, toda noite o incenso queimava, Okay, which represents the prayers of the people. o que representa as orações do povo. But the blood that they put here Mas o sangue que eles colocam nas pontas belonged only to the sacrifice of Yom Kippur. You know Yom Kippur? servia apenas, o sangue que eles colocavam era só do sacrifício do Yom Kippur. And that was the job of the high priest. E esse era trabalho do sumo sacerdote. Now the high priest had special clothes only for him. E o sumo sacerdote ele tinha roupas especiais feitas só para ele. He had this white robe Ele tinha essa túnica branca, with the blue garment. com o sobreposto azul. But on the bottom he had bells and pomegranates. Mas no final ali ele tinha sinos e romãs. Can you guys hear it? Conseguem ouvir? Every time the high priest walked, people knew that the high priest is in the area somewhere. Cada vez, por onde quer que o sumo sacerdote andasse, as pessoas sabiam que ele estava por perto por causa do sino. But he had 12 stones on his breastplate. Ele tinha 12 pedras, né, no seu peitoral. One for each tribe with the name of the tribe. Uma para cada tribo com o nome da tribo escrito. And God said, carry them on your heart all the time. E Deus disse, carregue, né, essa chapa no seu coração o tempo inteiro. But he also has the names on the shoulders, Mas 6 and 6. Ele também tem nomes nos ombros, né? 6 nomes de um lado, 6 nomes do outro. This shows that he was carrying Isso the burden, mostra que ele estava carregando o fardo, because he was the only one who can bring a sacrifice for the sins of all the people. porque ele era o único que poderia trazer um sacrifício para os pecados de todo o povo. It's a lot of responsibility. É muita responsabilidade, né? See, in the book of Hebrews, No livro de Hebreus, the writer says that Jesus is the high priest, o escritor nos revela que Jesus é o nosso sumo sacerdote, but a better high priest. mas um melhor sumo sacerdote. Why? Por quê? Well, one, Jesus is not a sinner. Primeiro, Jesus não é um pecador. Here, the high priest first had to bring a sacrifice for his own sin, Aqui, primeiro, o sumo sacerdote tem que trazer um sacrifício para o próprio pecado dele and then do a sacrifice for the sins of the e people. só depois fazer o sacrifício para os pecados do povo. And that was only for the 12 tribes of Israel. E isso era apenas para as 12 tribos de Israel. Jesus, Jesus, for all the world. para o mundo inteiro. But not just that Jesus was the high priest, Mas Jesus não era só o sumo sacerdote. he was the sacrifice himself. Ele era o próprio sacrifício. It's written, he became sin for us. Está escrito, ele se tornou pecado por nós. Why? Por quê? Why would God do this for us? Por que Deus faria isso por nós? Because he loves us. He loves us Ele nos ama. from the very beginning. Desde o início. He wants a personal relationship. Ele quer um relacionamento pessoal. Is he carrying us on his heart? all Ele the está time? nos carregando no seu peito o tempo inteiro. Does he knows us by name? It's a personal relationship. Ele nos conhece por nome, assim como as tribos no peito do sumo sacerdote. And Jesus, E Jesus, there was the high priest, que era o sumo sacerdote, carried all of our burdens on his shoulders carregou todo o fardo sobre os seus ombros. by carrying the cross to his death. Em carregar, quando ele carregou a cruz até a sua morte. It was our cross, our sins. Era a nossa cruz, os nossos pecados. In the Jewish tradition, Na tradição judaica, when a father loses his son, quando um pai perde o seu filho, he rips his clothes. ele rasga suas vestes. What happened when Jesus died? O que aconteceu quando Jesus morreu? O véu se The rasgou. veil ripped from top to O bottom. véu se rasgou de cima a baixo. God the Father Deus o Pai
ripping his clothes because of the son that died. rasgando as suas roupas por causa da morte do seu filho. You see the cherubims? The cherubims, the angels. Ah, você consegue ver os querubins? When God kicked out Adam and Eve from the Garden of Eden, Quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, He put the cherubims to guard the entrance to the presence of God. ele colocou os querubins para guardar a entrada à presença de Deus. But it is only after Jesus died Mas é só depois que Jesus morreu that the way's been made back open. que o caminho foi reaberto. Not to the physical temple, Não para o templo físico, to the heavenly tabernacle, para o templo celestial, to the dwelling place of God. para o lugar da habitação de Deus. Now, let me open this. Agora eu vou abrir And aqui. all of you just stay where you are, because we're not gonna fit, okay? Ele vai abrir aqui agora pro, né, Santos Santos pediu para todo mundo ficar aí porque nós não vamos caber todos aqui So dentro. I'll open, we'll explain, and then once I'm done, we're all gonna go around. Porque aí ele vai abrir, vai dar uma explicação e quando ele terminar, aí vocês podem ficar livres, né? As you see, we have the Ark of the Covenant. Como vocês podem ver, nós temos a Arca do Testemunho. It's known to be the most holiest item, right? É conhecido por ser o objeto mais sagrado. Is it really holier than everything else? Será que isso é realmente mais sagrado do que tudo, todo o resto? No! Não. Why not? Por que não? It's only gold. É And só what? ouro. It's not holy. Não é sagrado. It's man-made. É feito por mãos humanas. And you see the angels? Você consegue ver os anjos? We don't really know what they look like in the Bible. Nós não sabemos de fato como eles se pareciam. And I believe E eu acredito it's so people would worship the angels. Para que pessoas não adorassem esses anjos. Because the angels are not important. Porque os anjos em cima não são importantes. They're here to worship God. Eles estão aqui para adorar a Deus. So the ark, Então a arca, and some people might get offended, and I'm okay with it. e algumas pessoas podem até se ofender, mas tudo bem. It's not about the ark, Não é sobre a arca, because it's not holy. porque ela não é santa. It's God living in this place that made everything holy. É Deus habitando nesse lugar que fazia de tudo ser santo. Look at us. Olhe para nós. Aren't we all sinners? Não somos nós todos pecadores? So we holy or not? Então nós somos santos ou não? What do you say? O que vocês me dizem? No. Yes? É? Why yes? Por que sim? Jesus nos justificou. It's not about us. Não é sobre nós. It's not what we can do. Não é o que nós podemos fazer. It's what he did for É o us. que Ele fez por nós. He said you're holy because he's holy. Ele diz, vocês são santos porque Ele é santo. Same thing about the ark. É a mesma coisa com a arca. It's nothing Ela não é nada without God. sem Deus. Inside we have the Ten Commandments. Dentro da arca nós temos os 10 mandamentos. We have the manna Nós temos o maná and the rod of Aaron. e o cajado de Arão. Jesus fulfilled all of those. Jesus sobrepôs todas essas coisas. Jesus is the bread from heaven. Jesus é o pão que veio dos céus. I'm the bread of life every day. Ele disse, eu sou o pão da vida todos os dias. Jesus was chosen to be the high priest. Jesus foi escolhido para ser o sumo sacerdote. Jesus rose from the dead just like this old stick with the flower. Jesus ressurgiu dos mortos, assim como o cajado de Arão que floresceu. And the Ten Commandments. E os 10 comandos, os 10 mandamentos. See, God gave us the Ten Commandments Veja, Deus nos deu os 10 mandamentos, knowing that no one can keep it. sabendo que nenhum de nós poderia mantê-los, cumpri-los. So in a way, they're not really good. Então, de certo modo, eles não são de fato efetivos, bons. They just show us that we're never going to be good enough for God. Eles só nos revelam que nós nunca vamos ser bons o bastante para Deus. That's why Jesus came. É por isso que Jesus veio. And he said, I didn't come to cancel the law. E ele disse, eu não vim para cancelar a lei, I came to fulfill it for you. eu vim para cumpri-la por vocês. So it's not the law that saves us. Então não é a lei que nos salva, It's the blood of the sacrifice é o sangue do sacrifício that was poured over the ark. que foi posto sobre a arca, Because without the blood, there's no forgiveness of sin. porque sem sangue não existe remissão de pecados. And this, E isso, in short, is Em the resumo. story of the tabernacle. em resumo, é a história do tabernáculo. Everything from the very beginning Tudo, desde o princípio, points to what God will do for us aponta para aquilo que Deus vai fazer por nós, through his son Jesus. através do seu Filho Jesus. Amen. Amém?